Que alegria estarmos juntos mais uma vez para entrar neste mistério da vida dos santos. Você é mais do que convidado a estar conosco. Se inscreva e participe neste caminho de crescimento espiritual com a vida dos santos. Lembrando a você que tem outros vídeos aí sobre espiritualidade dentro do canal. Vai explorando, você que está chegando a sua vez. E não se esqueça aí de poder caminhar, de comentar e se inscreva no canal que faz parte aí desse itinerário que cada um de nós buscamos de crescimento. Hoje eu quero falar de um santo que talvez é conhecido por muitos e talvez nem sequer lembrado por outros. Esses santos que às vezes são desconhecidos podem também falar muito ao nosso coração. Vamos então ao santo de hoje? Queria falar com vocês sobre São Germano, ele que tem esta origem ali no Império Romano. Ele vai ser este homem aí constituído, formado dentro desta realidade. Ele está ali na cidade de Constantinopla, uma cidade grande, de grande valor para o Império, capital do Império, e ali recebe esta homenagem, o nome dela é uma homenagem ao Imperador Constantino. Também temos dentro desta realidade uma cidade rica em valores cristãos, no sentido de que havia muitas relíquias, muitas histórias, muitos acontecimentos que se passaram ali pela cidade de Constantinopla. Por isso, é um mergulho também um pouquinho nessa história, quando você olha para também a história de São Germano. São Germano ele teve uma formação muito sólida, depois vai se tornar responsável de uma basílica muito conhecida, que é a Basílica de Santa Sofia. Ele lutou com muitas coisas que haviam naquele tempo, mas ele também recaiu. Ele logo como bispo ordenado, ele apoiou uma heresia do monoteísmo, onde que defendia que Deus tinha somente uma vontade, né? Nós não cabemos aqui aprofundar, mas para entender que às vezes os santos eles podem entrar por caminho errados, serem conduzidos por um caminho errado, mas quando percebem que estão no erro, é muito bonito ver aquilo que eles se voltam, né? A força com que eles se voltam para constituir novos pilares. Ele vai ser esse pilar também não só para a igreja no Ocidente, mas também para a igreja ortodoxa. Por isso ele é muito recordado também na tradição oriental. Bom, o imperador do Oriente ele emitiu um edito, né, iconoclasta, que proibia o culto das imagens e ícones, pois desejava que o império pudesse assim se consolidar contra toda possibilidade de idolatria. Na verdade, esses eram os impulsos dos iconoclastas, né? Que eles já defendiam há tantos anos ali no Império Bizantino e era uma forma corrente de pensamento naquela época. Então o Germano ele vai contra isso, ele não concorda e assumiu uma posição contrária, abertamente contrária. Isso é uma coisa grave no sentido de você confrontar a autoridade, e isso naquele tempo era realmente uma coisa que poderia causar-lhe a morte. Mas ele não tem dúvida de fazer isso. Percebe que a imagem são, pelo contrário, não um problema que leva à idolatria, que até hoje ainda a gente pensa que a imagem em si é um alvo de idolatria, né? Então tem muita essa confusão, principalmente pelos protestantes, em relação a nós, mas ele fala o seguinte, que as imagens são uma Bíblia. Ele vai falar essa expressão, a Bíblia em imagens. Os ícones são a Bíblia em imagem. Então nós temos essas expressões, os ícones, por exemplo, no Oriente, eles são muito importantes. É muito comum colocar uma lamparina ao lado do ícone, justamente por ser essa expressão da palavra em imagens, de ser a expressão da palavra de Deus, constituída e ali colocada. Eles nem usam a palavra desenhar, mas usam a palavra escrever, escrever o ícone. E assim vai se constituindo essa dimensão de defender a dimensão das imagens como um caminho para chegar-se à verdade e ali poder se ler as palavras de Deus através daqueles símbolos. Ele também é responsável por cartas magníficas, né, homilias, né, muitas delas de caráter mariano, que marcaram profundamente a piedade, a devoção e as gerações de fiéis, tanto no Oriente como no Ocidente. Maria, para ele, não era apenas uma mediadora do Senhor, para conceder dons e graças, mas era vívida e cantada, né, por ser essa mãe da pureza, este exemplo de pureza. Nesse sentido, podemos dizer que São Germano
ele pode ser considerado o precursor do dogma da Imaculada Conceição, promulgado só lá bem adiante, em 1854, mas você vai perceber o seguinte, que as suas homilias, elas são responsáveis, o seu pensamento, por aquilo que é a constituição deste dogma. Imagine vocês que o Papa Pio XII, na Constituição Apostólica, na qual estabeleceu o dogma da Assunção da Virgem em 1950, ele vai citar São Germano. Por fim, nós temos outra citação do Papa Bento XVI, em uma audiência no dia 29 de abril de 2009, ele vai dizer o seguinte desse santo: este santo quer transmitir-nos hoje 3 coisas: a visibilidade de Deus no mundo e na igreja, que devemos captar e absorver, que está ali justamente voltada à defesa das imagens, a dignidade da liturgia, dos ícones, da celebração litúrgica, e primeiro o amor à igreja. Ele era muito voltado aos princípios da igreja, embora tenha errado ao realmente a dar incentivo a uma heresia no começo, essa reformulação da sua vida e essa escolha pelo caminho sempre reto que ele vê dentro da igreja. É bonito essa defesa, percebemos que esses valores que hoje nós temos hoje em relação às imagens, valores que nós trazemos em relação à Virgem Maria, procedem da vida e do coração deste grande santo. Que nós possamos pegar estes valores que nos chegaram como dons, a Imaculada Conceição de Maria, o dogma da virgindade, também o nosso olhar e a nossa devoção aos santos e também a Deus através das imagens, não fazendo dela um fim, mas um meio, como uma escrita, como uma palavra para alcançar a presença de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã no próximo vídeo.